Em 2013, Atul Gawande escreveu um artigo para o New Yorker sobre ideias que levam tempo para serem aceitas pela sociedade. Essas ideias, apesar de se sustentarem em evidências e pesquisa, não se popularizam. Gawande conta a história da anestesia e antissépticos, ambos vistos como ideias promissoras em 1860, mas apenas um deles se popularizou na época. A anestesia, que tratava o problema imediato, a dor durante cirurgias. Antissépticos, por sua vez, tratavam de um problema invisível, germes. Os antissépticos só foram adotados uma geração depois. A resistência a novas ideias sempre estiveram conosco. Mudança climática, os problemas acarretados pelo excesso do açúcar. Pensem em quanto tempo levou para convencer as pessoas de que cintos de segurança salvam vidas. Como professora, hoje estou aqui para falar para vocês sobre outra ideia que enfrenta resistência. A instrução fônica explícita e estruturada é a maneira mais eficiente de ensinar crianças a ler. Fônica é a prática de conectar sons da língua oral a letras ou grupos de letras que representam esses sons em um sistema alfabético. Seres humanos aprendem a ler em seus primeiros anos de vida. Bebês desenvolvem sua fala ouvindo seus responsáveis. A fala é intuitiva dos seres humanos. Nós falamos há tanto tempo que nossos cérebros evoluíram a ponto de desenvolverem um centro de linguagem. Nós somos feitos para a fala de fábrica, o que significa que, dada a exposição adequada à linguagem oral, nos tornaremos proficientes em seu uso sem precisar de instrução profissional. No entanto, nós não somos feitos para a leitura. Para ler, nossos cérebros precisam de instrução explícita para criar conexões neurais que não estão pré-estabelecidas quando nascemos. Nas escolas hoje, nós ensinamos a criança a ler como se fosse um processo tão natural quanto a fala. Ensinamos a leitura como se fosse uma habilidade a ser absorvida e não a ser explicitamente ensinada. Atualmente, ensinamos as crianças a memorizar palavras inteiras e as encorajamos a usar pistas do contexto, por exemplo, imagens, para adivinhar as palavras. Esse método é conhecido como método global e é o método mais comum de alfabetização desde os anos 80. Basicamente, apresentamos às crianças textos com muitas informações e elas devem, a partir daí, criar significados sobre o que estão lendo. Um exemplo: quando eu era professora de educação infantil, eu dava livros chamados livros de níveis para os meus alunos. Esses livros continham palavras que correspondiam a figuras na página. Enquanto nos preparávamos para ler, eu, como professora, usava pistas contextuais e assuntos que eles conheciam para guiar os meus alunos. Então, se a frase fosse "eu tenho um gato", eu lembrava os meus alunos que eles já haviam memorizado as palavras eu e tenho. Eu também os auxiliava a mover a boca para reproduzir os sons, e aí trazia a atenção deles para a figura do gato. Dadas tantas pistas e tanto contexto, os alunos falavam as palavras. No ano seguinte, eu dei aula para um quarto ano e rapidamente descobri que muitos dos alunos não sabiam ler ou escrever palavras mais longas. Não existem mais pistas contextuais e nem figuras em textos mais complexos. Portanto, essa estratégia de ler com apoio de pistas já não funcionava mais. Como professora, eu deveria saber como auxiliá-los, mas eu não sabia, pois nunca me foi ensinado. Essa frustração me levou à instrução fônica. A instrução fônica envolve ensinar os sons das letras, como os sons funcionam juntos e separados. Esse é provavelmente o momento em que você pensa: isso faz sentido. Tem certeza que a instrução fônica não é ensinada nas escolas? Bom, como tudo na educação, é um pouco mais complicado do que parece. Sim, a maioria das escolas ensina a fônica, mas não tem um currículo escolar de instrução fônica explícita e sistemática. Durante os anos 80 e 90, as taxas de leitura caíram tanto que o Congresso formou um painel de leitura para revisar toda a pesquisa feita na área até então. A evidência era clara. Fônica estruturada era a maneira mais eficiente de ensinar as crianças a ler e resultava em maior compreensão de leitura. Estudos e mais estudos mostram que a instrução fônica para crianças mais novas funciona. E mesmo assim, ainda estamos ensinando crianças a lerem com o método global. Os índices de leitura mudaram pouquíssimo nos últimos 30 anos e os mais afetados são as crianças mais pobres. Em 2019, a Pesquisa Nacional para o Progresso Educacional revelou que apenas 37% dos estudantes do ensino médio liam com proficiência, sendo apenas 15% de estudantes negros.
Isso pode ser novidade para vocês, mas não é nos círculos educacionais. Os números estão assim já faz 30 anos. Então a pergunta que não quer calar é: por que ignoramos essas informações? Será que acreditamos mesmo que a leitura é um direito? Normalmente, nos referimos a crianças ao falar de pesquisas na área da leitura, mas essas crianças se tornam adultos. A criança com dificuldades de leitura hoje se torna um adulto semi-analfabeto amanhã. Analfabeto é uma palavra muito forte que às vezes reservamos apenas a países em desenvolvimento, mas o analfabetismo ainda existe nos Estados Unidos. Apenas 48% dos adultos leem em nível suficiente para que sejam capazes de interpretar informações longas e complicadas. 14% dos adultos não leem bem o suficiente para completar uma candidatura de emprego. Ler mal, enquanto adulto, significa que ir para um curso técnico, universitário ou entrar no mercado de trabalho será muito mais difícil, e os efeitos negativos são bem maiores do que a escolha de um emprego. Como uma pessoa que lê mal compreende um diagnóstico médico e participa em sua própria saúde e bem-estar? Como essa pessoa lê suas correspondências ou um contrato de aluguel? Como essa pessoa lê uma proposta eleitoral? As dificuldades desse indivíduo são e continuarão sendo as nossas dificuldades coletivas, porque quando um adulto não lê bem, isso tem um impacto em nossa economia, saúde pública e democracia. Os defensores da instrução fônica estão alertando sobre isso há anos, mas mudar a maneira como ensinamos a criança a ler tem encontrado muita resistência na educação. Então vamos considerar o que precisaríamos mudar para sair do método global e chegarmos na instrução fônica estruturada. Primeiro, trazer capacitações para os profissionais da educação sobre a ciência da leitura. Segundo, treinar professores que estudam pedagogia. Terceiro, as prefeituras terão que trabalhar com materiais adequados e instruir os professores a trabalhar com esse material. Todos os envolvidos na educação teriam que abandonar os métodos ultrapassados, e, para muitos, o método global é o único método que conhecem. Precisamos fazer um trabalho caro e difícil de mudança para colhermos os frutos eventualmente. Alguns estados já estão nesse caminho com políticas públicas de educação que os fizeram mudar. Mas nós sabemos, ao observar outros movimentos sociais e culturais, que a legislação é apenas uma parte do todo. Para uma problemática se tornar relevante, você precisa de apoiadores. Você precisa falar sobre e deixar a ideia crescer. A boa notícia é que isso está acontecendo. Professores em todo o país estão falando sobre a necessidade da instrução fônica. Conversas escondidas agora são feitas a céu aberto. Os pais estão se conscientizando e a legislação que apoia o ensino baseado em evidências foi aprovada. As pessoas estão começando a falar sobre essa mudança. Que rumo tomamos a partir daqui? É importante saber que a instrução fônica não resolve todos os problemas de compreensão de leitura. A pobreza, os traumas pessoais, o vocabulário e conhecimento de mundo são muito importantes. Mas nós precisamos começar de algum lugar. O método de alfabetização é algo que as escolas podem controlar. Em 2015, o estado do Mississippi resolveu elevar as taxas de leitura de seus alunos. A lei alocou fundos monetários para que todos os professores fossem capacitados na ciência da leitura e instrução fônica. Adivinhem qual foi o único estado a aumentar o desempenho de sua leitura dos alunos em 2019. Então, como fazer com que a instrução fônica seja uma mudança nacional e não uma evolução em pequenos passos? Eu acredito que sejamos capazes de fazer isso por meio da educação, políticas públicas de educação e associações organizadas. Precisamos continuar falando sobre esse problema e nos perguntando: por que ignoramos as evidências? Por que não ligamos para os péssimos índices de alfabetização? Se você se sentiu inspirado por essa ideia, fale sobre ela para alguém. O professor do seu filho, o diretor da escola, um reitor de universidade. Nós não podemos mais nos apoiar em recuperação paralela em um trabalho voluntário para ensinar outras pessoas a lerem. Não é só sobre ensinar crianças, mas sobre os adultos que essas crianças se tornarão. Sim, as crianças precisam ler para aprender, mas os adultos precisam ler para viver, para serem parte da sociedade, para serem cidadãos. Então, nos ajude a levar essa ideia para frente. A escola termina, os alunos crescem e nós normalmente não fazemos ideia do que acontece com eles pessoalmente.
Só temos os índices de alfabetização. E nós podemos mudar esses índices porque sabemos o que funciona. As pesquisas são claras e muitas. A instrução fônica é uma ideia que precisa ser acelerada. Obrigada.